Pois bem, vamos falar um pouco agora sobre o que seria um sistema isolado. Mas antes de a gente chegar no conceito de sistema isolado, entender o que é um sistema. Pois bem, sistema em física é a parte do universo que você está interessado em estudar, que você está interessado em conhecer como ele se movimenta, como ele interage. Pode ser uma coisa extremamente complexa, mas também pode ser uma coisa extremamente simples. Por exemplo, vamos supor, considera essa situação que eu tenho dois blocos presos por uma mola, e esses dois blocos estão numa região do espaço muito distante, onde eles não interagem com mais ninguém. O campo gravitacional lá é fraquíssimo, então eles não interagem gravitacionalmente com ninguém, interagem somente um com o outro. Eu podia, sei lá, por um problema do meu interesse, querer saber como se comporta esse bloco A. E aí então o bloco A seria o meu sistema de interesse. Eu poderia também muito bem escolher, se eu quisesse conhecer como se comporta o bloco B. O bloco B poderia ser meu sistema de interesse. Poderia ser a mola, ou por outro lado, o meu sistema de interesse poderia ser o conjunto formado pelos dois blocos. Agora perceba o seguinte, quando eu escolho estudar somente o bloco A, se eu fizesse a escolha de estudar somente o bloco A está recebendo uma força feita por esta mola, que pode estar, vamos supor que a mola esteja esticada, vou colocar aqui a mola está alongada, nesse momento aqui. Pois bem, se a mola está alongada, então ela está puxando o bloco A. Perceba o seguinte, a força que a mola está fazendo no bloco A, o bloco A é o meu sistema de interesse, essa força ela vem de fora do sistema, já que a mola não pertence ao meu sistema. O sistema que eu estou considerando aqui, nesse momento, nessa parte do exemplo, é o bloco A. Então a força feita pela mola, nesse caso, é uma força que vem de fora do sistema. É uma força externa. Não existe aqui nenhuma força feita por uma parte do sistema sobre outra parte do sistema. Ou seja, não tem nenhuma força aqui que é feita por um pedaço do A sobre outro pedaço do A. Da mesma forma, se eu resolvesse considerar só o bloco B como sendo o meu sistema, o bloco B também recebe uma força feita pela mola. E essa força também é externa, porque ela não é uma força que vem de dentro do bloco B, não vem de dentro do sistema. Certo? Então, é óbvio a gente aceitar que tanto o bloco A como o bloco B, eles irão se mover individualmente, porque o bloco A está recebendo uma força que vem de fora dele, o bloco B está recebendo uma força que vem de fora dele, então eles irão se mover individualmente. Considere, nessa situação, eu não posso considerar que o bloco A é um sistema isolado. O bloco A não é um sistema isolado, por quê? Porque o bloco A está interagindo com coisas que estão fora dele. Da mesma forma, o bloco B também não é um sistema isolado, porque o bloco B interage com coisas que estão fora do sistema, certo? Ele recebe força que vem de fora do sistema, e pela terceira lei de Newton, consequentemente, ele deve estar fazendo uma força fora do sistema. Agora, considere a situação mais geral, em que eu considero o bloco A, o bloco B e a mola como sendo o meu sistema. Eis aqui o meu sistema. Perceba que o bloco A continua recebendo uma força feita pela mola, o bloco B continua recebendo uma força feita pela mola. No entanto, como A, B e mola são partes do sistema, a força que o bloco A está recebendo aqui é uma força que vem de dentro do sistema. A força que o bloco B está sofrendo é uma força que vem de dentro do sistema. Então, nessa situação, eu posso dizer que esse sistema que está destacado aqui pela linha pontilhada, esse sistema como um todo, ele é um sistema isolado. Esse sistema ele não faz nem recebe força de nenhum outro sistema que seja externo a ele. As únicas forças que aparecem nesse sistema são forças que a gente pode chamar de forças internas. É uma parte do sistema atuando sobre outra parte do sistema, ok? E pela terceira lei de Newton, tenha ciência
que essas forças elas têm exatamente o mesmo tamanho, sentidos contrários, né? Tem a mesma direção e tem sentidos contrários, ok? Bom, por que é importante a gente entender sobre sistema isolado? Porque a gente vai falar agora sobre um dos princípios mais importantes da física, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. A gente aprendeu há pouco tempo que, se houver um impulso resultante atuando sobre um sistema, isso vai gerar uma variação na quantidade de movimento do sistema. Foi isso que a gente aprendeu há pouco tempo. Bom, contudo, observe que se nós tivermos um sistema isolado, formados aqui no nosso exemplo pelo bloco A e pelo bloco B, tem uma força atuando sobre o bloco A, vamos chamar essa força de F, e tem uma força atuando sobre o bloco B, vamos chamar essa força de menos F, porque ela tem exatamente a mesma intensidade, somente sentido contrário. Bom, não existe mais nenhuma força atuando nesse sistema. Lembre que a gente está considerando que esse sistema está muito afastado no universo, longe de qualquer interação gravitacional. Então não existe mais nenhuma força atuando nesse sistema. É justamente por isso que eu posso dizer que esse sistema é isolado. Não vem... A quantidade de força externa aqui é zero. Ok? Então, vamos aplicar o que a gente aprendeu há pouco tempo e ver o que acontece aqui. Perceba o seguinte, o impulso resultante nesse caso vai ser o impulso causado pela força F e pela força menos F. Perceba que as duas forças, sendo elas um par ação e reação, elas, além de terem o mesmo tamanho, elas irão atuar por um intervalo de tempo igual. Então, o impulso produzido pela força F, ele vai ter exatamente o mesmo tamanho que o impulso produzido pela força menos F, só que no sentido contrário, né? A força F está produzindo um impulso I para cá, e a força menos F está produzindo um impulso do mesmo tamanho, só que para esse lado. Consequentemente, quando nós formos calcular o impulso resultante, a gente vai ter um impulso resultante igual a zero. Por que que isso aconteceu? Porque as únicas forças que atuam neste sistema, que é um sistema isolado, que não tem nenhuma força externa, as únicas forças que atuam nesse sistema são forças internas de ação e reação. E essas forças de ação e reação, pela natureza delas, elas vão produzir impulsos de mesmo tamanho de sentidos contrários. Consequentemente, a força resultante vai ser, o impulso resultante, desculpa, vai ser zero. Mas se o impulso resultante é zero, isso significa que a variação da quantidade de movimento desse sistema também é zero. Ora, dizer que a quantidade de movimento não varia é a mesma coisa que dizer que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Esse aqui é o famoso princípio da conservação da quantidade de movimento. Quando que esse princípio é válido? Sempre? Não. Somente para sistemas isolados. Porque é somente porque não tem força externa, é somente por isso, devido ao fato de não haver nenhuma força externa, que o impulso resultante acaba sendo nulo e, consequentemente, a variação da quantidade de movimento é nula. Ou seja, se uma coisa não varia, significa que essa coisa se conserva. Então, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Perceba que, se nessa situação que a gente acabou de analisar aqui, bloco A, bloco B, tivesse alguma força aqui empurrando o sistema, o impulso resultante nesse caso seria o impulso da força interna F, o impulso da força interna menos F, ok? Seria o impulso da força F, mais o impulso da força, impulso da força menos F, mais o impulso da força externa,
Obviamente, esses dois aqui, por serem causados por forças internas, eles se anulariam, mas a gente teria um impulso resultante que seria igual ao impulso da força externa. Como a gente teria um impulso resultante, a gente teria variação na quantidade de movimento, certo? Isso aqui seria um sistema não isolado. Observe que o bloco A e o bloco B, eles estão interagindo com algo que está fora do sistema. Nessas circunstâncias, a quantidade de movimento não se conservaria. A quantidade de movimento só se conserva em sistemas isolados, sistemas que não interagem com o seu exterior. É interessante você recordar aqui do exemplo que eu dei em um vídeo anterior sobre o objeto que está aí perto de você, a sua borracha. Os átomos que constituem a sua borracha, esses átomos, eles estão se puxando e se empurrando constantemente, como se tivesse uma mola ligada a eles. Ou seja, esses átomos estão recebendo forças constantemente. Quer dizer que esses átomos estão recebendo impulsos constantemente. Se esses átomos estão recebendo impulsos, todos eles, constantemente, por que a sua borracha não salta e sai pulando aí pela mesa? Exatamente porque os impulsos que os átomos recebem, esses impulsos aí que eles estão recebendo, são impulsos que são produzidos por forças internas. Um átomo interage com outro e eles acabam fazendo um sobre outro impulsos que têm o mesmo tamanho em sentidos contrários e que acabam por se cancelar mutuamente. Consequentemente, é importante a gente ter essa ideia na cabeça. Força interna não gera impulso resultante. Porque toda força interna vai ter um par do mesmo tamanho em sentido contrário. Dito de outra forma, só gera impulso resultante forças externas. Eu posso até escrever isso aqui da seguinte forma: o impulso resultante é igual ao impulso das forças externas. Então, se um sistema não tiver força externa, o impulso resultante sobre ele será sempre zero. E como uma consequência física disso, a quantidade de movimento desse sistema não varia. Imagine novamente, volte para o caso dos dois blocos. Se esses dois blocos foram colocados lá nesse lugar muito distante do universo, onde não tem atrito, não tem interação com nada, eles foram colocados lá oscilando, eles vão ficar oscilando parados em torno de um mesmo ponto. Eles vão ficar oscilando em torno de um mesmo ponto. Esse sistema ele não vai andar para um lado ou para o outro, ele vai ficar oscilando parado em torno de um mesmo ponto. Por quê? Porque como não tem nenhuma força empurrando ele para além daquele ponto, não tem um impulso empurrando ele para além daquele ponto, então ele não adquire uma quantidade de movimento em nenhuma direção específica. Ok?